Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o objetivo de transmitir uma palavra de fé. Nós temos, durante esses dias, enfatizado a respeito da importância da oração. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importante que nós podemos utilizar e que, com certeza, faz com que coisas extraordinárias aconteçam. Através da oração, o poder de Deus age, o poder de Deus se manifesta. Através da oração, portas importantes e consideradas impossíveis são abertas. Por meio da oração, aquilo que estava sendo impossível se torna possível. Através da oração, coisas extraordinárias acontecem. Além disso, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos à oração, a oração produz para nós benefícios extraordinários. A oração nos leva a um quebrantamento maior. A oração nos dá uma sensibilidade maior para ouvirmos a voz de Deus. A oração, ela produz muitos benefícios. E muitas das vezes os cristãos se esquecem disso, e outros muitas das vezes não têm o conhecimento, e outros muitas das vezes eles se acomodam e não se empenham para viver uma vida de oração. E existem aqueles que ficam esperando, surgir alguma adversidade, uma dificuldade, para que então possam se empenhar um pouco mais na vida de oração. Na realidade, a vida de oração não depende das circunstâncias, não depende se estamos enfrentando dificuldades ou se estamos vivendo um momento de grandes vitórias. A oração deve ser praticada constantemente, porque ela tem uma importância muito grande. A Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36, é um texto um tanto longo, Eu vou ler alguns trechos desse texto, mas essa é a passagem que fala a respeito do Senhor Jesus, quando ele chegou naquela noite lá no Getsemane, ou Getsemane, e ele chegou com os discípulos, uma noite, vamos dizer assim, muito difícil, porque ele estava prestes a ser preso pelos soldados romanos. E o Senhor Jesus, diz a Bíblia, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Ele, sendo Deus, ele assumiu a semelhança humana e tinha consciência de que o sofrimento que iria enfrentar seria muito grande. Consequentemente, naturalmente, o Senhor Jesus começou a se angustiar, e entristecer por causa do sofrimento que estava por vir. O que ele fez? Ele chamou alguns discípulos e disse para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus orou, se empenhou na oração, estava angustiado, entristecido, como ele mesmo disse, por causa do sofrimento que iria ter que enfrentar. E deixou os discípulos lá vigiando o lugar, porque ele precisava orar, e os soldados romanos estavam à procura dele em muitos lugares. Jesus orou. Quando retornou, os discípulos estavam dormindo, eles pegaram no sono, eles adormeceram. E ele
voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então: nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo. Quer dizer, ele deixou os discípulos para vigiar, a fim de que ele pudesse orar. Quando ele retornou, eles estavam dormindo, ele os acordou e disse para eles: vocês não conseguem vigiar pelo menos por uma hora? E disse: vigiai e orai, né? Que coisa importante, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E disse: porque o espírito, na verdade, é forte, a carne é fraca. O Senhor Jesus deu naquela noite um ensinamento importantíssimo. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala do espírito, ele estava se referindo ao nosso espírito, ao espírito humano, o espírito que nós temos, né? Nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é o que comunica com Deus. Deus fala no nosso espírito. Deus age sobretudo no nosso espírito. O nosso espírito quer Deus. O nosso espírito deseja as coisas de Deus. A carne que ele se referiu não é o corpo físico, mas a natureza pecaminosa, corrompida, que todos nós trazemos quando nascemos, porque Adão e Eva pecou, e a partir dali todos nós nascemos trazendo essa natureza pecaminosa, uma natureza que quer o pecado, uma natureza corrompida, uma natureza que não quer as coisas de Deus. E há uma luta entre o espírito e a carne, diz a Bíblia. Não é uma luta entre o espírito e o corpo físico, não. Há uma luta entre o espírito e esta natureza pecaminosa que é corrompida, voltada para o pecado. Essa natureza que a Bíblia chama de carne. Ora, quando um cristão se empenha para viver uma vida de oração, evidentemente, isso acompanhado de uma obediência à palavra de Deus, quando nós nos empenhamos para viver uma vida de oração, isso fortalece o nosso espírito. E quanto mais fortalecidos estivermos no espírito, menos força essa natureza pecaminosa terá dentro de nós. Menos força essa natureza pecaminosa terá. Se torna muito mais fácil vencermos as lutas, se torna muito mais fácil para não entrarmos em tentação. Quanto mais forte estivermos espiritualmente, melhor será para nós. O Senhor Jesus deu a orientação aos discípulos e pela segunda vez ele foi orar. E ele orou na segunda vez dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, a oração dele já foi diferente, porque ele de início estava muito angustiado e triste, até, como disse, até a morte, né? Mas, à medida que o Senhor Jesus foi orando, ele foi adquirindo força. Já na sua segunda oração, ele disse: se não é possível, não for possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele orou ainda mais. Depois ele voltou novamente onde estavam os discípulos. E novamente, voltando, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ora, o Senhor Jesus, à medida que ele orou, ou à medida que ele orava, mais força ele adquiria, e chegou um momento que ele estava pronto para enfrentar aquilo. Tanto é que a partir dali, quando ele terminou de falar, Judas já veio com os soldados para entregar o Senhor Jesus, e ele enfrentou tudo e venceu tudo e prevaleceu sobre tudo. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus, glorificado, cheio de poder. E essa palavra, essa mensagem nos dá e nos traz um ensinamento muito grande, né? Se ele, sendo filho de Deus, embora estivesse na semelhança humana, sendo Deus, mas na semelhança humana, ele orou, ele se empenhou para orar, muitas vezes se retirava para o monte, muitas das vezes sozinho, ele orava, ele se empenhava em oração, ele se dedicava à oração. Imagine nós, né? Então, ora, nós queremos lembrar a respeito disso. É muito importante que você se empenhe, que você se dedique à oração, porque a oração, ela produz benefícios extraordinários. Inclusive, eu quero lembrar que nós já temos há muito tempo também praticado a oração pela madrugada, e de algumas semanas para trás, né, o Espírito Santo nos deu a direção para que nós formássemos um grupo de oração, um grupo de pessoas, independentemente da denominação, independentemente da nacionalidade, um grupo de pessoas para se empenhar em orar pela madrugada. Basta a pessoa propor no coração: eu vou orar pelo menos 3 vezes por semana, 15 minutos, cada madrugada que eu levantar para orar, eu vou orar pelo menos 15 minutos. Você pode escolher aí 3 dias na semana, 3 madrugadas, de segunda para terça, quinta para sexta, sábado para domingo, enfim. E aí você vai orar 15 minutos, pelo menos 15 minutos, 3 vezes por semana, naquele período da meia-noite até as 5 da manhã. Você pode escolher, dentre esse período da madrugada, qualquer horário para orar, meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o horário que você quiser. Você vai orar, vai buscar a Deus, vai falar com Deus, vai apresentar suas necessidades, anseios, vai orar por outras pessoas, pela igreja de Jesus, pela obra de Deus. Você vai orar. Essa oração, eu tenho certeza, vai lhe trazer resultados, e resultado para tantas pessoas e tantas situações, e inclusive para a obra de Deus, né? Então, quem tem acesso ao Facebook, pode entrar lá na minha página, Bispo Newton Alves Miranda, e lá você pode escrever na minha página, você põe lá o seu nome, desejo participar do grupo de oração. Então nós vamos adicionar você para dentro desse grupo. Todos os dias pela manhã eu estou postando uma orientação sobre oração. É um texto, uma mensagem, uma orientação sobre a oração. E ali também as pessoas podem postar os seus pedidos de orações, como também elas vão postando os testemunhos decorrentes dessa oração da madrugada, e ali estão motivos de orações, e Deus tem abençoado, muitas pessoas já têm visto respostas em relação à vida espiritual delas, elas estão crescendo, se fortalecendo, tendo experiências com Deus, além dos benefícios que estão acontecendo como consequência dessa oração feita na madrugada. Então, eu vou repetir, é só entrar no Facebook, quem tem Facebook, Bispo Newton Alves Miranda, escreve na minha página: eu desejo participar do grupo de oração Madrugada com Deus, e você vai lá ser adicionado para dentro desse grupo, e ali você vai obter informações. Não importa qual seja a sua denominação, não importa em que país você mora e esteja vivendo, não importa. O que importa é que você tenha um propósito de orar.
eu tenho certeza que Deus há de abençoar. Ora, se o Senhor Jesus, por muitas vezes, ele se distanciou dos discípulos e se refugiou para orar, para buscar a Deus, para orar, falar com Deus, imagine nós. Então, faça isso, ore, busque, creia que Deus é Deus para abençoar. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.